A pessoa que eu me torno, tanto dentro do meu trabalho como fora do meu trabalho, não se desenvolve focando em uma única coisa, em um único aspecto. Eu era uma daquelas crianças que sonhava em ser grande desde pequena. Teve uma fase que eu queria ser estilista, depois eu quis ser aeromoça, depois eu quis ser psicóloga e tantas outras profissões que eu olhava, que eu admirava e que eu me imaginava fazendo. Lá, pelos meus 12 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer as unhas das vizinhas e das parentes para ganhar o meu dinheirinho. Depois eu comecei a fazer maquiagem e assim eu ia fazendo o meu dinheiro. Com 14 anos eu comecei a trabalhar como babá e trabalhei mais ou menos até os meus 17, 18 anos como babá. Cuidei de várias crianças e aqui de fato foi quando eu comecei a ganhar dinheiro, até ali o meu salário, que era um salário baixo, mas ainda assim, cuidando dessas crianças, eu conseguia fazer o meu salário. Entre os meus 18 e 19 anos, se não me falha a memória, eu trabalhei na sorveteria da minha madrasta, que lá, na verdade, a gente trabalhava só na temporada de verão. E eu trabalhei 2 temporadas. E mais ou menos nessa época, eu me formei no ensino médio e fui escolher a faculdade que eu faria. No fim de tudo, escolhi fazer estética e imagem pessoal, me formei em estética e imagem pessoal e trabalhei na área, trabalhei tanto em clínicas de estética e depois também, durante um tempo, eu abri o meu próprio espaço e atendia as minhas próprias clientes. Percebe que nada faz muito sentido? Eu sempre gostei de muitas coisas ao mesmo tempo e sempre me dediquei a muitas coisas, sem que isso fosse um verdadeiro peso para mim. E essas coisas são só algumas que eu lembrei aqui para escrever no vídeo, fora todas as outras coisas que eu fiz para ganhar dinheiro, que eu não me lembro ou também que eu decidi não colocar aqui no vídeo. Só que quando eu comecei a minha vida adulta, eu comecei a entender que talvez isso fosse um problema. Afinal, eu olhava para uma pessoa e ela estava falando em construção de carreira. A outra estava falando que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde. Os meus pais, por exemplo, seguiram a mesma carreira durante toda a vida. E de uma maneira quase que inconsciente, eu comecei a acreditar que se eu não seguisse uma única coisa, eu estaria sendo imatura e inconsistente. Então eu decidi que eu iria fazer uma única coisa e que eu até iria seguir aquele conselho clichê que a gente vê por aí na internet, que é: escolha uma única coisa, tenha o seu nicho. Pois bem, segui o caminho de ser uma única coisa. Mais precisamente, escolhi trabalhar com marketing para profissionais de estética, que era uma área que eu já tinha bagagem, tanto acadêmica, porque eu me formei em estética, quanto prática, porque eu também trabalhei na área e conhecia muito bem esse mercado. E sim, eu continuo trabalhando nessa área, amo o que eu faço e não é querer me gabar, mas sou muito boa no meu trabalho. Mas quando eu tomei essa decisão, eu confesso que quantos anos iam passando e quanto mais eu me tornava boa na minha entrega, quanto mais eu me tornava uma profissional que entregava resultado para as minhas clientes, mais um vazio existencial se criava dentro de mim. Eu não sei se isso tem a ver com perfil comportamental ou simplesmente um traço de personalidade, mas eu sempre fui muito intensa em todas as coisas que eu fiz. Essa coisa de ser morna ou ser muito fria nunca foi comigo. E talvez por isso que eu levei tanto essa questão de ser uma única coisa ao pé da letra. E ao invés de eu usar essa teoria para ser muito boa no meu trabalho, realmente focar em entregar resultado para as minhas clientes, eu comecei a depositar todas as minhas expectativas sobre a vida no meu trabalho e querer que o meu trabalho me satisfazesse em questões que, sinceramente, o trabalho não foi feito para me satisfazer. Colocar todo esse peso da realização no meu trabalho me levou a um lugar que não é tão legal. E eu entendi que talvez eu fosse boa em mais de uma coisa. E querer me restringir a uma única coisa era o que estava, de fato, anulando todo o resto da minha existência.
com muita resistência, depois de muito bater a cabeça e desconstruir uma visão que eu mesma construí sobre a vida, eu entendi que eu poderia ser boa em outras coisas além do meu trabalho. Eu gosto de me expressar, eu gosto de estudar e de falar sobre vários assuntos que muitas vezes não tem nada a ver sobre o meu trabalho. Eu sou muito boa em marketing e em vendas, que inclusive tem muito a ver sobre análise de dados, mas eu também sou muito boa e confio muito na minha intuição. Eu acredito muito que a espiritualidade está em todos os aspectos da nossa vida, inclusive dentro do meu trabalho, e eu levo isso a ferro e fogo no meu dia a dia. Para mim, tudo tem a ver com espiritualidade e nada é banal, é o acaso ou é simplesmente como é. Eu adoro abrir a câmera e vir falar sobre esses assuntos aqui no YouTube. Inclusive, isso foi uma questão que eu precisei trabalhar muito dentro de mim para conseguir gravar um vídeo simplesmente falando sobre o que eu acredito, sobre assuntos que eu gosto, e sem que esse vídeo precisasse se transformar em um funil de vendas sobre o meu trabalho. Mas é claro, eu também gosto de ganhar dinheiro, eu também gosto de trabalhar e eu também gosto de resultado. Mas isso não significa que eu não posso ter projetos paralelos ao que me dá dinheiro. Isso não significa que eu precise dedicar a minha vida inteira a uma única coisa, se eu não me sinto feliz dessa forma. Enfim, eu sou uma pessoa multifacetada e eu acho que isso tem muito a ver com o meu perfil comportamental. Mas entender isso e aceitar esse aspecto sobre mim me trouxe muita liberdade. Liberdade simplesmente para viver uma vida que faz sentido, para fazer coisas que fazem sentido e para não me limitar ao que dizem por aí. Tudo isso, mas eu acredito que principalmente entender e aceitar esse meu lado me fez desenvolver um repertório e habilidades que talvez eu não teria se eu me fechasse para esse lado da minha personalidade e continuasse teimando em ser e fazer uma única coisa na minha vida. Eu entendi nesse processo que as habilidades que eu desenvolvo não têm só a ver com o meu trabalho. E que, muito diferente do que eu pensava, a pessoa que eu me torno, tanto dentro do meu trabalho como fora do meu trabalho, não se desenvolve focando em uma única coisa, em um único aspecto. E hoje eu percebo que a minha melhor versão se expressa quando eu estou sendo quem eu quero ser. Quando eu estou estudando assuntos diferentes, lendo livros que não tem nada a ver com o meu trabalho, mas que me interessam de certa forma, quando eu estou desenvolvendo o meu repertório de uma maneira completamente diferente da que dizem para eu desenvolver. E é claro que com muita responsabilidade, que entendendo o papel do trabalho na minha vida, que desenvolvendo também o meu lado profissional, que é muito importante, mas sem deixar a minha base pessoal de lado. Sem construir um castelo profissional de tijolo e um castelo pessoal de areia, que no menor movimento desfavorável se destrói. Eu aprendi que o meu trabalho, ele não é o responsável pela minha felicidade, pela minha realização, pelas minhas conquistas. O meu trabalho, ele é um veículo que me leva assim até o meu objetivo. Mas, sozinho, ele não é responsável de fazer com que a minha realização aconteça. Hoje eu entendo que eu posso ter tempo, que eu posso ter disposição para coisas na minha vida que eu valorizo e que não tem nada a ver com o meu trabalho, como ter um canal no YouTube, como escrever sobre assuntos que eu gosto, como estudar e dedicar tempo também para coisas que talvez profissionalmente nem vão me agregar tanto assim. Eu posso ser uma boa profissional e ainda assim ter momentos fora do meu lado profissional. E eu confesso que essa visão de ver as coisas e essa mudança de hábito que eu tive na minha vida não foi fácil, não foi um caminho tão simples e não foi do dia para a noite. Eu precisei me olhar, reconhecer e entender o que em mim trazia esse aspecto de perfeição, de uma única coisa, de querer ser muito boa apenas para mostrar que eu era. Enquanto, na verdade, o que eu realmente queria era muito mais do que ser só uma boa profissional. E se você, assim como eu, também tem muitas habilidades, também gostaria de ser e fazer muitas coisas, pegue esse vídeo como um incentivo.
É claro que, na vida real, é muito importante que você se desenvolva profissionalmente, que você tenha repertório, que você tenha habilidades, que você saiba se comunicar, que você saiba vender, mas principalmente que você desenvolva o raciocínio lógico de entender como as coisas realmente funcionam, como a vida realmente funciona. Porque esse conhecimento vai fazer com que você esteja livre de tudo que dizem e impõem para você fazer. Quando você desenvolver a capacidade de pensar sobre as coisas, de ver a vida como ela é, você vai entender que muitas vezes tudo que a gente cresce ouvindo e acreditando não passa de visões limitadas sobre como a vida funciona e que você pode ser sim muitas coisas, que você pode viver na sua máxima expressão, que você é um ser muito maior e muito mais ilimitado do que apenas a sua profissão. Se você desenvolver as suas habilidades e o seu repertório e ter essa capacidade de enxergar além do que se vê, eu tenho certeza que independente da área que você escolher seguir, do nicho que você escolher ou da profissão que você tiver, você vai ter muito sucesso. Sucesso muito além do só profissional. Muito obrigada por estar aqui comigo e agora eu te espero no próximo vídeo.